Boas, meus queridos e minhas queridas. Liquidaremos hoje a disciplina de organização política e administrativa do Estado. Último vídeo sobre segurança pública, tá bom? Daí fechamos, passamos a régua e seguimos para a próxima batalha. Lembrando de batalhas, né? Nossa vida ela é feita de vitórias, de derrotas, de perdas, né? Como dizia o D2, um dia a gente perde e o outro a gente apanha, né? É mais ou menos assim, mas a gente precisa continuar, a gente precisa seguir em frente, precisamos avançar. Eu nos meus momentos de teste, nos meus momentos de dificuldade, assim, eu sempre ouvi uma música, a música do Raul Seixas, né? Aquela Tente Outra Vez. Tá? Vou lembrar mais ou menos o que dizia a música. Óbvio que eu não vou cantar porque eu não sou cantor, né? Mas ela dizia assim, ó: não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Tente outra vez. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não. É preciso tentar. Tente outra vez. Queira. Basta ser sincero e desejar profundo. Você será capaz de sacudir o mundo. Pense, tente outra vez. Não diga que a vitória está perdida, porque é de batalhas que se vive a vida. Tá bom? Aí fica a mensagem para vocês, espero que estejam bem. Esse vídeo continuará aqui, então é uma mensagem de tchau para alguns, mas é uma mensagem de boas-vindas para outros, porque os vídeos ficarão eternizados aí no YouTube, né? Esse momento da nossa pandemia que me fez, né, gravar todos esses vídeos aí. E lembro também que eu já vinha fazendo coisa parecida lá no podcast Nosso Direito Constitucional. Beleza, galera? Então vamos agora para o que interessa. Segurança pública, previsto lá no artigo 144 da Constituição. Olha só, definição. Segurança pública é um dos serviços essenciais do Estado, é um dever do Estado. É direito de todos, mas também é responsabilidade de todos. A segurança pública tem por objetivo o quê? Manter o patrimônio, preservar o patrimônio, preservar a incolumidade das pessoas, preservar a segurança, a ordem pública. Essas são as funções, as finalidades da segurança pública. Manter o patrimônio, a vida, a incolumidade das pessoas, a segurança, a ordem pública, tá bom? Finalidades. E olha só, é um dever do Estado prestar, porque é um serviço público, o Estado deve nos garantir a segurança pública. Mas só que assim, é um dever do Estado, por conseguinte é um direito nosso, tá? Só que é responsabilidade nossa também. Nós temos responsabilidade para com a segurança pública, nós temos que fazer a nossa parte. E como nós fizemos a nossa parte, podemos fazer a nossa parte para a garantia da segurança pública? Ora, cumprindo as leis, cumprindo as regras que impõem, que descrevem condutas, não incidindo nos tipos penais, né? Respeitando o próximo, tá? Mantendo aquele respeito, aquela cordialidade com o próximo, cumprindo toda a legislação, contribuindo para os integrantes da segurança pública, relatando crimes, indicando informações para a descoberta de crimes, o paradeiro de pessoas que estão foragidas, enfim, contribuindo para os órgãos que integram a segurança pública, cumprindo a legislação e auxiliando na medida do possível, tá bom? Então, definição. Definição da segurança pública. Beleza? 2. Funções de polícia. Nós vamos falar aqui da segurança pública, a maioria eles são polícias, né? Com exceção ali do corpo de bombeiros, que tem uma função diferente, os demais eles são polícias e exercem funções
às vezes que se encontra, às vezes não, tá bom? Funções de polícia. Basicamente, a gente verifica, na Constituição nós verificamos 3 funções de polícia: função investigativa, função ostensiva ou preventiva, função de polícia judiciária e ainda essa função administrativa. A função administrativa a gente não vê na Constituição, tá? Mas essas polícias, algumas polícias exercem funções administrativas, certo? O que é função investigativa? A função investigativa ela é exercida para a descoberta da autoria de crimes e da materialidade dos crimes. Quem exerce essa função investigativa? Polícia Federal, Polícia Civil, né? Funções investigativas. Então, função de investigar, de elucidar crimes, a autoria de crimes, provar materialidade de crimes, né? Instruir o órgão de acusação, que é o Ministério Público, de elementos suficientes para que o quê? Que aquela pessoa que praticou o crime seja levada a juízo e julgada nos termos da lei penal. Então essa é a função investigativa: subsidiar o Ministério Público de elementos de informação capazes de levar essa pessoa a juízo. Agora tem o acordo de não persecução penal, ou que o Ministério Público realize um acordo de não persecução penal com essa pessoa, ou ainda uma transação penal, tá bom? Função investigativa. Função ostensiva ou preventiva. Função ostensiva ou preventiva, ela é realizada mais pela Polícia Militar, tá? A Polícia Federal tem uma função, a Polícia Federal é a única das polícias que exerce todas as funções. A polícia ostensiva ou preventiva é aquela polícia que está presente, que você vê, né? Que você vê pelas esquinas, que você vê andando, você vê viaturas caracterizadas de polícia, os seus integrantes usam fardas, eles estão ali presentes ostensivamente para prevenir a prática de crimes. Enquanto que a polícia investigativa você não vê ela ostensiva, porque não tem como você investigar crimes de uniforme, né? E com carros caracterizados de polícia. Você não vai conseguir fazer uma investigação eficiente, tá? A minha esposa, delegada de polícia, ela disse que a polícia civil, né, você não vê, mas ela está em todos os lugares. Por quê? Porque eles andam à paisana, né? Eles andam descaracterizados de polícia, porque onde eles andam, eles estão fazendo investigação, porque a função deles é investigar, eles atuam depois que o crime acontece. Já a polícia militar, a função dela é impedir que o crime aconteça, é estar presente para fazer com que as pessoas não cometam crimes. É a função ostensiva ou preventiva da polícia militar, tá? Basicamente é a polícia militar que exerce a função. Depois nós vamos ver, quando falar um pouquinho da Polícia Federal, que ela faz também essa função. Polícia Rodoviária Federal também faz, tá bom? Polícia Judiciária, o que é função de Polícia Judiciária? Função de Polícia Judiciária é o seguinte: os mandados, né? Mandados de prisão, e é mandado, né? O juiz pede mandado. Mandados de prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica, qualquer ordem judicial dentro de um processo criminal, né? Ou cumprimento de diligências dentro de inquérito policial ou processo penal, quem faz? É a polícia não ostensiva, né? Essa polícia que anda descaracterizada. A função de polícia judiciária, em regra, ela é exercida pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, tá? A Polícia Militar, ela foi lhe dada a função de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, tá bom? Então, uma outra função investigativa, função ostensiva e função de polícia judiciária, ou seja, contribuir, auxiliar o juiz cumprindo as determinações do juiz, auxiliar o Ministério Público cumprindo as requisições do Ministério Público, está exercendo funções de polícia judiciária quando ela auxilia o juiz. Ela não está aqui investigando o crime, ela está auxiliando, cumprindo determinações do Poder Judiciário, tá? E ainda temos função de polícia administrativa. O que é essa polícia administrativa? Ora, a gente vê a função de polícia administrativa em quase todas as polícias. Por exemplo, em Santa Catarina, é a Polícia Civil que expede carteira de motorista, né? É a Polícia Civil que expede documento de veículo, né? Documento veicular. É a Polícia Civil que fiscaliza alguns
estabelecimentos para o fornecimento de alvarás, tá? Enquanto que outros estados não têm. Daí depende do estado, porque a Constituição não falou. Por exemplo, a Polícia Federal. A Polícia Federal expede porte de arma, isso é função administrativa. Expede o passaporte, são tudo funções administrativas, tá? Então, cada uma das polícias tem uma função. Umas acumulam, por exemplo, a Polícia Civil acumula duas funções, de polícia investigativa e de polícia judiciária. Polícia Federal e ainda a Polícia Civil ainda tem a função administrativa. Já a Polícia Federal, ela tem a função de investigar crimes, ela tem a função de contribuir para o Poder Judiciário, ou seja, ela tem a função de polícia judiciária, ela tem uma função de polícia ostensiva ou de prevenção da ordem pública, a exemplo do que ela está presente nos aeroportos, nas fronteiras, né? Aí ainda ela exerce uma função de polícia administrativa. Beleza? Já voltamos aqui. Estruturação da segurança pública. Como que é estruturada a segurança pública no Brasil e na Constituição, né? Tudo que eu estou falando no artigo 144 da Constituição. Beleza? Maravilha? Segurança pública da União. Segurança pública da União. A segurança pública da União, ela é integrada por 4 órgãos, tá? 4 órgãos. A Polícia Federal, né? Diz ali a Constituição no artigo 144. Olha lá, a Polícia Federal instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, tá? Então, órgão permanente, a Polícia Federal. Cadê mais que eu queria dizer aqui para vocês? Todas elas, Polícia Permanente. Olha só, vamos lá. Polícia Federal, tá? A Polícia Federal, ela exerce é a única dos integrantes da segurança pública que a Constituição conferiu todas as funções de polícia. Ela exerce funções de polícia investigativa, função de polícia judiciária e ainda ela exerce função de polícia ostensiva ou preventiva. E a Constituição não falou, mas ela também exerce funções administrativas, tá? Quais são as funções de polícia judiciária que a Polícia Federal exerce? Ela apura as infrações penais contra a ordem política e social previstas na Lei 7170 de 82, tá? Então ela apura infrações contra a ordem política e social, certo? Aquela vez lá que houve a facada no Bolsonaro, né? Polícia Federal, aquilo ali foi um crime praticado contra a ordem política, né? Com um candidato à presidência sofreu um atentado. Ela ainda apura as infrações penais que atinjam bens ou serviços da União, tá? Apura infrações penais contra bens, serviços ou interesses da União, de suas ainda autarquias e de suas fundações, certo? E empresas públicas também, tá? Crime praticado contra órgãos integrantes da União, contra a União, é tudo Polícia Federal que investiga. Ainda contra os interesses da União. Por exemplo, crime de moeda falsa. Quem investiga o crime de moeda falsa? Polícia Civil ou Polícia Federal? Polícia Federal, porque aí tem interesse da União, quem imprime, quem regula a edição da moeda, né? A impressão da moeda, né? Das cédulas de dinheiro. É a União, então tem interesse da União. Se você praticar um crime de moeda falsa, de imprimir a moeda, de trocar a moeda, de repassar essa moeda, você está cometendo um crime contra a União, vai ser investigado pela Polícia Federal e, por conseguinte, voltando lá nas funções essenciais do Estado, quem vai ofertar uma denúncia contra você ou um acordo de não persecução penal é o Ministério Público Federal, tá? Então, apura infrações contra a ordem política e social, contra bens, interesses ou instalações da União, das autarquias federais, né? Das empresas públicas federais. Você não, né? Mas alguém pratica um furto nos Correios, né? Quem que vai promover essa investigação? Polícia Federal, tá? Porque os Correios, né, empresa pública federal. Ela ainda apura, investiga infrações que mereçam repressão uniforme no país inteiro, tá? Infrações que mereçam repressão
uniforme, elas também são investigadas pela Polícia Federal. Imagina o tráfico, né, internacional de drogas, o tráfico de drogas que possuem ramificações em vários estados e tudo mais, pode ser investigado também pela Polícia Federal. Pode haver investigação pela Polícia Civil paralela, mas também pode haver uma investigação pela Polícia Federal. Então, a Polícia Federal, ela tem função de investigar infrações penais. Quais infrações penais? Contra a ordem política social, contra bens ou interesses, né, da União, de suas empresas públicas, de suas fundações e de suas autarquias, e ainda por infrações que mereçam repressão uniforme. Ela também tem a função de polícia ostensiva. Qual a função de polícia ostensiva? Ela é polícia de fronteira, ela impede contrabando de drogas, de armas, ela impede descaminho, ela impede contrabando de drogas, seria tráfico de drogas, né? Impede descaminho. Imagine que você vai em algum país e volte com produtos de lá sem pagar impostos. Você vai ter que passar ali pela Polícia Federal no aeroporto. Pode ser que engale, como diz aqui na minha região, né? Pode ser que caia ali nas garras da Polícia Federal porque você sonegou o imposto, né? A Polícia Federal ela fica ali, a Polícia de Fronteiras, para impedir, né, que crimes adentrem o território nacional, tá bom? Nesse caso, ela exerce função de polícia ostensiva ou preventiva. Mas ela também exerce função de polícia judiciária. Polícia judiciária de quem? Da Justiça da União, né? Da Justiça Federal, tá? Ainda, se for o caso, Justiça do Trabalho, né? Justiça Eleitoral também, ela exerce função de polícia judiciária para essas justiças da União. Também ela cumpre requisições do Ministério Público Federal. Todos os crimes que o Ministério Público tiver que investigar, ele promoverá requisições à Polícia Federal, que a Polícia Federal vai realizar as diligências. Então ele exerce essas três funções. E também tem a questão dos passaportes. Polícia Rodoviária Federal. Qual é a função básica da Polícia Rodoviária Federal? Também instituição permanente, a função dela é a preservação, o patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Ela está presente para impedir que aconteça um crime nas rodovias federais. Se acontece um crime numa rodovia federal, não é a Polícia Rodoviária Federal que vai investigar. Ela vai fazer aquela autuação prévia, ali, inicial, e vai encaminhar tudo depois para a Polícia Federal, né? Se for o caso de um crime federal. Se não, a Polícia Civil, porque embora o crime seja cometido numa margem, né, numa rodovia federal, não quer dizer que ele seja um crime federal, tá? Agora lá, um crime que atinge, vamos dizer, a própria rodovia, daí vai ser um crime federal contra o patrimônio da União. Tá bom? Polícia Rodoviária Federal. Polícia Ferroviária Federal. Alguém já viu essa Polícia Ferroviária Federal? Tá na Constituição. Ela existe só na Constituição, porque de fato ela não existe. Polícia Ferroviária Federal. É a polícia que faz o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais, tá bom? Então não há essa polícia aí. Força Nacional de Segurança Pública. A Força Nacional de Segurança Pública, ela não está prevista na Constituição. Ela decorre de uma cooperação, né, de um convênio entre a União e os estados que quiserem integrar esse convênio. Não todos os estados precisam participar da Força Nacional de Segurança. Tá? Então é um convênio entre a União e alguns estados. Os estados e a União ali, a União cede alguns policiais federais, os estados cedem policiais militares, policiais civis e formam esse corpo, né? A Força Nacional de Segurança. Tá? Então ela não tem previsão na Constituição, mas já foi declarada a constitucionalidade da Força Nacional de Segurança, que ela decorre de um convênio entre os estados, uma parceria entre a União e os estados que quiserem integrá-la. E faz o que a Força Nacional de Segurança? Ela, em tese, ela é uma força de reserva, né? De forma nacional. Tá? Ela fica vinculada ao presidente da República, né? Mas ela dá apoio aos estados que integram a Força Nacional de Segurança. Os estados que participam desse convênio mandam policiais para a Força Nacional de Segurança. E, então, às vezes, né, quando é necessário, essa Força de Segurança Nacional ela vem complementar a segurança pública do estado, vem auxiliar. Muitas vezes ela foi em Porto Alegre, eu acho que ela já veio em Santa Catarina, tá? Ela faz o quê? Quais as funções da Força Nacional de Segurança? Ela não tem função de investigar crimes, ela não investiga crimes. Ela tem uma função ostensiva,
ou de preservação da ordem pública, ela vai para lugares, por exemplo, que ela foi para Porto Alegre há muito tempo, que estava ocorrendo diversos crimes, né, tudo de forma desenfreada na cidade. Ela foi lá, ela se fez presente ostensivamente para ver se acalmava os ânimos, né, dos delinquentes lá que estavam praticando crimes. Então ela esteve lá por um período, tá? Então ela tem a função, qual a função básica dela? De ostensiva, ou e ostensiva, que serve para preservar a ordem pública, e ela ainda exerce funções de polícia judiciária. Ela ajuda no cumprimento de mandados de prisão, de buscas, né? Ela cumpre determinações do juízo, ela registra boletim de ocorrência, se ela estiver no lugar que ela tiver, ela pode receber um relato ali de uma ocorrência, tá bom? É Força Nacional de Segurança, ela é da União, ela fica vinculada à União, embora seus integrantes sejam de policiais estaduais, policiais civis e militares estaduais e policiais federais e ainda policiais rodoviários federais. Todos podem integrar, né? É um convênio, um acordo ali que fazem, que cada um cede alguns policiais. Tá? Existe um valor que vai para o Fundo Nacional de Segurança Pública e esse valor serve para custear as diárias, né, desses policiais. O policial continua recebendo do Estado, mas recebe um apoio desse Fundo Nacional de Segurança, tá bom? Polícia dos Estados. Polícia dos Estados tem a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares. Tá? São os integrantes da segurança pública dos estados. Polícia Civil, qual é a função da Polícia Civil? A Polícia Civil, ela não tem função ostensiva e preventiva. A Constituição não deu a ela. Não quer dizer que ela não possa estar presente em eventos, né? Não quer dizer que ela não possa estar ostensivamente em alguns lugares para prevenir a prática de crime. Não, ela pode. A Constituição não estabeleceu especificamente essa situação para ela. Mas se uma lei estadual, né, se normativas estaduais permitirem que a Polícia Civil exerça uma função ostensiva preventiva, ela pode, tá bom? Mas não está previsto na Constituição. Não quer dizer que essa lei vai ser inconstitucional, que estabelecer essa possibilidade dela prevenir a prática de crimes. Mas basicamente ela tem função investigativa. Quais crimes que ela investiga? Ela investiga todos os crimes que não forem investigados pela Polícia Federal. Por exemplo, crime contra a casa de qualquer pessoa aí, um crime contra uma empresa aqui, qualquer crime que não tenha relação com a União, não havendo relação. Sonegação de imposto de renda é um crime federal ou é um crime estadual? É um crime federal. Tá? Quem investiga é a polícia, inicia uma investigação na Receita, mas depois vai para a Polícia Federal. Agora, sonegação de um tributo estadual, do ICMS, quem investiga? Polícia Civil. E sonegação de impostos municipais, quem investiga? Polícia Civil Estadual, tá? Então a Polícia Civil, ela investiga todas as infrações que não forem da atribuição da Polícia Federal e ela também vai investigar o quê? Ela investiga infrações que não forem da atribuição da Polícia Federal, o resto tudo, ou seja, não sendo da Polícia Federal, não tendo nada de federal, será investigado pela Polícia Civil, com exceção dos crimes militares. Crimes militares, né? Praticados por militares, esses crimes são investigados pela própria corporação militar, tá bom? Os crimes militares ficam excluídos da investigação da Polícia Civil, salvo se for um crime militar, né, praticado por militar contra a vida de civil, mesmo estando em serviço. Daí quem investiga é a Polícia Civil, tá bom? A Polícia Civil, então, ela tem função investigativa e ela tem função de polícia judiciária. O que ela faz como polícia judiciária? Ela auxilia o poder judiciário no cumprimento de mandados, cumprindo as ordens do juiz, requisições do Ministério Público, diligenciando a pedido do Ministério Público, função de polícia judiciária, tá? Todas as requisições do juízo ali, das determinações do juiz, quem vai cumprir vai ser a Polícia Civil Estadual. Polícia Militar. A Constituição, ela deu para a Polícia Militar apenas a função ostensiva ou preventiva, ou seja, a função, ela deve estar presente nos lugares para impedir a prática de crime. Essa é a função da Polícia Militar, prevenir a prática de crimes para a garantia da ordem pública. Mas a Polícia Militar não pode investigar? Não pode exercer função de polícia judiciária? Não está previsto na Constituição, né?
E também eu não sei se existem regras que permitam essa investigação. Existe, na verdade, uma briga de atribuições, né? Toda vez que a polícia militar está investigando, a polícia civil se inflama porque a polícia militar está invadindo atribuições da polícia civil, tá? Alguns tipos de... Ela tem atribuição para investigar os crimes militares, mas outros crimes a Constituição não deu essa atribuição. Tá? Então, às vezes é até um pouco perigoso uma investigação conduzida pela Polícia Militar, porque vai dar pano para manga para a defesa. Né? O cara que está sendo investigado vai dizer que essa investigação é inconstitucional, porque a Constituição não previu poder de investigação para a Polícia Militar. Então, tem discussões sobre o assunto. Vocês se aprofundem, né? Tem discussões, porque a Constituição disse que a Polícia Militar cabe a função de ostensiva e preventiva. Mas só que às vezes ela investiga crimes que não sejam militares e também ela contribui para o Poder Judiciário, né? E praticando em parceria com a Polícia Civil algumas buscas, ela dá alguma contribuição para o Poder Judiciário, então ela exerce também brevemente funções de polícia judiciária, mas constitucionalmente falando ela tem função de polícia ostensiva e preventiva apenas, beleza? Corpo de Bombeiros Militares, qual é a função, o que é? E olha só, a Polícia Militar ela é força de reserva das Forças Armadas, tá? Ela é instituição de reserva, se for preciso mais efetivo nas Forças Armadas, a Polícia Militar vai ser chamada, né, para cumprir essa missão de reserva das Forças Armadas. O Corpo de Bombeiros também é força auxiliar e de reserva das Forças Armadas. Qual é a função básica do Corpo de Bombeiros? A função básica do Corpo de Bombeiros é preservar a vida das pessoas, impedir que aconteçam catástrofes, incêndios, alagamentos. Ela verifica o que? Toda vez que alguém monta um estabelecimento, precisa, né, um laudo do Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros vai lá ver se está tudo de acordo, se não há risco ali para a vida das pessoas, porque a função do Corpo de Bombeiros justamente é essa, é garantia da vida das pessoas, né, manter, preservar a vida das pessoas. Tá? Fiscalizar preventivamente para que não aconteçam acidentes com as pessoas, tá bom? Outra coisa, que mais aqui? Agora dos municípios, segurança pública dos municípios. A Constituição permitiu aos municípios a instituição de guarda municipal. Qual vai ser a função dessa guarda municipal? A guarda municipal vai ter por função a preservação dos bens, dos serviços e das instalações do município. É o que estabeleceu o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, né? Podem ser instituídas as guardas municipais para proteger bens, serviços e instalações dos municípios. As guardas municipais também exercem funções de trânsito, né? Fiscalização do trânsito, preservação da ordem no trânsito, tá bom? O que mais que eu tinha que falar? Eu acho que era isso, de segurança pública, a estruturação e as funções que é o mais importante, né? Galera, olha só, vamos continuar por aí os nossos estudos, né? Nos encontramos aí pelas redes sociais e assim que o coronavírus permitir, nos encontraremos na universidade também, certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Digo ainda que o podcast nosso Direito Constitucional está lá, tem todo o conteúdo de Direito Constitucional está no podcast nosso Direito Constitucional, que você encontra em qualquer agregador de podcast, certo? Mais um detalhezinho, pessoal, eu estou postando lá no @cristianoselig, todos os dias eu estou postando alguns stories, algumas notícias, né? Mas basicamente eu estou tentando repassar ali a Constituição em posts, tá? Muito legal, muito simples, muito fácil de vocês estudarem, certo? Então, aquele abraço e fui, até mais!